Parabéns aí para o NASP Campus Hortolândia, estudei aí, tenho um carinho muito especial por esse local. E agora é hora do destaque da Revista Adventista deste mês. O Márcio Tonetti conversa com os editores da CPB para deixar você aí de casa com mais vontade de ter acesso ao texto. 500 anos depois de ter liderado o movimento que mudou o Ocidente, Martinho Lutero voltou a fazer bastante sucesso. Seu retrato está em destaque nas revistas, na capa de novos livros, em cartazes que anunciam debates e seminários sobre ele e em outros objetos. O ícone da reforma protestante acabou virando marca lucrativa até mesmo no mercado do entretenimento. Na Alemanha, por exemplo, um boneco do personagem bateu recorde de vendas. Mas apesar de toda a euforia influenciada pela data histórica, tanto no meio religioso quanto fora dele, as ideias defendidas pelo reformador parecem ter perdido força. Uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos no início de agosto mostrou, por exemplo, que 57% dos evangélicos norte-americanos consideram o catolicismo e o protestantismo mais similares do que diferentes. Na Alemanha de Lutero, 78% dos protestantes pensam da mesma forma. Olá a todos, a gente volta ao Revista Novo Tempo para dar um panorama da edição de outubro, uma edição temática sobre a Reforma Protestante. O assunto foi abordado de diversas perspectivas, né? Exploramos o contexto, as ideias, também o legado desse movimento histórico. Temos dois convidados para dar para a gente esse vislumbre do que a edição tratou. O pastor Glauber Araújo, né, que é editor de livros aqui na Casa Publicadora, e o pastor Wendel Lima, que é editor associado da revista. Vou começar com o pastor Wendel. Apesar dessas tentativas, né, de aproximação entre católicos e protestantes, há diferenças significativas ainda sobre crenças relacionadas a alguns temas? Sem dúvida. Um dos artigos que nós trazemos aponta pelo menos 7 diferenças básicas entre catolicismo e protestantismo. A gente poderia enumerar algumas, né? Talvez uma questão central, a questão da salvação. Então, no catolicismo, há a ideia de que é preciso fazer penitência, fazer boas obras para essa pessoa se tornar justa e então ela poder ser aceita por Deus e ser salva. Na visão protestante, Deus, apesar de nossa condição pecaminosa, e exatamente por causa dela, Ele nos torna justos, nos declarando e também comunicando o poder para que a gente possa ter a nossa vida transformada. Outro ponto muito importante é a questão da supremacia da Bíblia, né? Ou a exclusividade da Bíblia como fonte de regra, de fé e de prática. No catolicismo você tem a tradição, as encíclicas, né? O que os pais da igreja disseram. Você tem um elemento também da veneração aos santos, o papel importante da Virgem Maria. E o protestantismo olha essas pessoas como ícones importantes da história do povo de Deus, mas entende que apenas Cristo é o único mediador. O sacerdócio de todos os crentes, a ideia de que a Bíblia não pode ser interpretada só pelo clero, mas todo mundo pode ter acesso a Deus e entender a palavra e ser alcançado por ela. Então, basicamente são esses elementos que são diferenças realmente muito significativas. Para que possa haver uma aproximação, uma das partes tem que abrir mão de onde tira a sua fonte de autoridade, né? Ou o catolicismo da tradição ou o protestantismo das escrituras. Agora, Glauber, o que levou, o que motivou esse racha histórico teológico, né? Bem, nós estamos comemorando nesse ano a ação de Lutero ao protestar, ao criticar, né, a ação católica na venda de indulgências. A gente sabe que Lutero não foi o único que iniciou um protesto. Antes dele e depois dele, muitos tentaram. Mas o contexto que permitiu que as ideias de Lutero fossem aceitas era justamente a ideia de que a salvação ela poderia ser vendida por meio das indulgências. Lutero criticou isso, ele ao pregar, né, as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, ele estava iniciando um protesto, iniciando um diálogo, uma crítica, e esse protesto foi aceito pela população, foi divulgado por toda a Europa e muitos compraram a ideia de Lutero. Agora, Glauber, neste mês a CPB vai lançar um livro apresentando a visão adventista sobre a reforma protestante. Aliás, você está organizando esse livro que é composto por vários artigos, né? Enfim. Qual é, poderíamos dizer, a herança que o adventismo, que surge alguns séculos mais tarde, né? Que herança ele trouxe da reforma protestante? A Igreja Adventista é uma igreja protestante e como o protestantismo é um movimento gigantesco, com muitas ideias, muitas teologias diferentes, obviamente nós herdamos várias coisas. Eu gostaria de destacar pelo menos duas. Primeiro, a primazia da Bíblia
na busca pela verdade. O princípio sola scriptura. Como adventistas, nós acreditamos que a Bíblia ela é central na busca da verdade e que ela, e unicamente ela, é capaz de se interpretar. Não é necessário o magistério da igreja, não é necessário uma autoridade, um papa, uma pessoa. A Bíblia ela é capaz de se auto-interpretar. E o segundo princípio que eu gostaria de destacar é a busca pela restauração da verdade. A ideia de que a verdade ela foi perdida ao longo do tempo e que ela precisa ser restaurada. Com esse ímpeto, você tem doutrinas, você tem ideias que são resgatadas e são unidas num todo coeso. Agora, estamos falando de um movimento que começou há 500 anos atrás. A reforma continua, ou pelo menos deveria, né, continuar? Eu creio que sim, ainda mais quando nós falamos de movimento adventista, que se entende como movimento de restauração da verdade e que entende também que os protestantes deram uma grande contribuição, mas de certa maneira pararam no meio do caminho. Nós temos que continuar reformando, voltando para as Escrituras e entendendo que nós, como adventistas, não temos um credo, né? uma declaração de crença que é fixa, que é imutável. Nós estamos num amadurecimento espiritual, teológico, conforme Deus vai se revelando e vamos entendendo sua revelação. Portanto, aquilo que nós já conquistamos e estabelecemos deve servir de plataforma para que a gente possa continuar avançando para onde Deus vai nos dirigir. Sim, como o pastor Marcos até comentou no editorial dele, a igreja não pode congelar as suas ideias. Né? Exatamente. Cada tempo apresenta desafios novos e a reforma ela sempre exige a volta às Escrituras, a busca, a pesquisa e a apresentação dessa verdade numa luz, numa forma que seja contextualizada e relevante para aquele tempo. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e lembrar aqui o nosso telespectador de que, além da edição especial, né, impressa, no dia 31 de outubro, que é a data do aniversário, né, dos 500 anos da Reforma Protestante, o site da RA vai trazer uma página especial com perfis, histórias dos principais reformadores. Como vocês destacaram aqui, Lutero não foi a única voz, né, a lutar por uma reforma na igreja na época. Né? O endereço está aparecendo na sua tela. A gente agradece a sua audiência, desejo um bom fim de semana e a gente espera encontrar você na próxima. Até lá.